Vou te contar então um cenário hipotético, uma historinha. Vamos fingir que a gente está trabalhando juntas, numa equipe, dentro de uma empresa que cria uma plataforma para vender ingressos, inscrições de festas, shows, eventos, palestras, enfim. E essa plataforma, ela só recebe pagamento por um único meio, que é o cartão de crédito. E de repente, esse único meio de pagamento falha e a gente começa a receber tickets de bug em produção. Além disso, além dos chamados da equipe de sustentação, a gente está trabalhando ao mesmo tempo em outras entregas de outros meios de pagamento, como boleto, Pix e outras plataformas como PayPal, Ed e algumas outras integrações ali de pagamento. Agora, como é que esse cenário caótico vai ajudar a gente a entender esse processo de transformar nosso código em uma solução final para pessoas usuárias? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vambora? A primeira coisa que você tem que saber é que esse processo tem um nome, né? Como sempre, o nome em inglês. E se chama deploy. Geralmente esse deploy ele acontece em ambientes diferentes. Então primeiro a gente tem ali um ambiente de desenvolvimento. Dependendo do seu time, você vai ter ali também uma outra etapa que seria um ambiente de QA, que é um ambiente para testes. E teria uma outra etapa que é o ambiente de staging ou homologação. E por fim, aí sim a gente tem um ambiente de produção. E esse ambiente de produção é justamente quando o nosso código vai parar na mão da pessoa usuária. E essa etapa final envolve configuração, instalação em uma infraestrutura real, onde o nosso código vai estar em um servidor e aí sim a gente vai estar ali transformando o nosso código em um produto final. Chegou um visitante. Oi, visitante. É o meu visitante. Ele tá tão cheiroso que tomou banho, né, visitante? Subiu, gente. Olha aqui o visito. É o visitinho. E aí o processo de deploy, vou fazer aqui o vídeo com meu filhote no colo, tá? E aí o processo de deploy pode variar de acordo com o time, com as escolhas das ferramentas, com as escolhas dos processos. Mas essas escolhas acontecem para garantir que o software ele seja implantado com sucesso e chegue na mão da pessoa usuária com sucesso. Existe também uma estratégia com um conjunto de regras, um conjunto de ferramentas e um conjunto de práticas chamada CI/CD, que é a sigla para Continuous Integration e Continuous Deployment. Em português seria integração contínua e implantação contínua. É justamente uma abordagem de desenvolvimento e entrega de software para garantir uma automação desse processo de deploy. Então, na integração contínua, a equipe de desenvolvimento de software entrega com regularidade o seu software, seu código. E aí, nessa etapa, rodam-se etapas automatizadas de testes, de integração, de verificações, de dependências e também de compilação de código. O objetivo do CI é que a gente consiga integrar o quanto antes as mudanças que diversas pessoas estão fazendo naquela base de código, para que dessa forma a gente consiga identificar o quanto antes as divergências e também os conflitos. E assim a gente consegue se antever a qualquer problema. Já a etapa de implantação de código, a CD, ela existe logo após a parte de integração para garantir que nosso código ele vá o quanto antes de forma automatizada até aquela última etapa, a etapa de produção. Porque dessa forma a gente consegue reduzir o risco de falhas e também o tempo que leva para o nosso commit, para o nosso código chegar até a produção e assim virar um produto na mão da pessoa usuária. E se eu pudesse reduzir em um termo o maior benefício de implantar software e também fazer esse desenvolvimento utilizando CI/CD, seria feedback rápido. A gente consegue saber o quanto antes se nosso código ele tem algum problema de integração e a gente consegue também diminuir o tempo que nosso código chega até o ambiente de produção. E assim a gente consegue mitigar vários riscos e falhas também.
E tudo isso para fornecer valor de negócio agregado, fazendo uma entrega que é incremental e iterativa. E aí, como sempre, né, tem aquelas diquinhas de ferramentas que eu sei que vocês gostam, né? Então, para fazer o deploy automatizado, existem várias ferramentas no mercado e algumas são bem populares. E algumas grátis também, tá? Então vale muito a pena testar, conhecer, implementar nos seus projetos pessoais, onde você está estudando, para que você entenda como é esse processo, como criar uma estratégia de deploy automatizado. Então algumas ferramentas famosas: Jenkins, GitHub Actions, Travis CI, Circle CI, GitLab CI/CD e Ansible. Então essas são apenas algumas ferramentas de todas que existem aí no mercado, e é muito importante dizer que a escolha dessa ferramenta tem muito a ver com os requisitos do seu projeto e também com as preferências do time. E aí, obviamente, a gente vai ter também algumas métricas para medir se houve sucesso no nosso processo de entrega, delivery de software. Então existem algumas métricas que foram criadas pela equipe de pesquisa de DevOps do Google, que é o DORA. Agora, como é que esse cenário caótico vai ajudar a gente a entender cada uma dessas métricas? Eu gosto de refletir trazendo algumas perguntas. Para entender o DF, o Deployment Frequency, você pode pensar assim: com que frequência o deploy acontece em produção? E aí eu já faço uma piada, né? Várias vezes por dia, não? Pessoas que trabalham com Trunk-Based Development, que é uma estratégia para entrega de commits na principal, fazem commits em produção na brand principal várias vezes ao dia. Isso é um sonho, né? Um dia a gente chega lá. E aí, para entender o Mean Time to Recovery, que é o MTTR, a gente pode pensar assim: quanto tempo leva para a gente corrigir nosso erro em produção, né? Essa falha ou qualquer outra falha lá em produção? Qual é esse tempo de recuperação? Já o Lead Time for Change, que é o LT, a gente consegue refletir o seguinte: quanto tempo leva para o meu commit chegar até a produção? E o CFR, Change Failure Rate, ele vai medir a taxa de commits de entrega em produção que geram falhas em produção. E aí você deve estar se questionando, né? O que é que eu, pessoa iniciante na programação, ou pessoa ali com pouco tempo de experiência, tem a ver com tudo isso? Tem a ver com processo de deploy, tem a ver com métricas de entrega de software. E aí eu te respondo: tudo. Você tem tudo a ver com isso. Essa preocupação de entender como o seu código está chegando em produção, qual o tempo que isso leva e quais processos são usados para garantir segurança e sucesso, tem tudo a ver com o seu trabalho também. Também é uma preocupação sua. Obviamente você não vai conseguir criar uma pipeline, talvez não esteja dentro do seu escopo criar uma pipeline usando uma das ferramentas que eu citei aqui nesse vídeo. Mas você vai conseguir conversar com a equipe de infra, com a equipe de DevOps, para que sejam criadas pipelines que façam sentido. Você vai conseguir também interagir para entender o seguinte: em vez de ficar ali travando o processo com 100% de cobertura de testes, porque a gente não faz uma análise real do que é cobertura de teste que faz sentido para o nosso contexto. Além disso, também existem as regras ali de Quality Gate, que pode ser usado, por exemplo, um Sonar da vida. Então, como que a gente pode construir essas regras de uma forma que faça sentido? Além também de como construir os testes de integração que vão rodar em pipeline. Então, talvez não seja você que está criando tudo isso, mas é muito importante que você opine, que você participe desse processo e que você entenda qual é o caminho para a produção do seu trabalho. Afinal de contas, tudo que você cria vai virar um produto na mão da pessoa usuária. Isso é tudo. A gente se vê no próximo vídeo.